mas a gente tem que analisar o campeonato do Atlético, a temporada do Atlético, né? Claro, teve eliminação na Libertadores. O início foi muito acima da expectativa e ali criou-se uma falsa ilusão. E o Pepa depois acabou, já no início do retorno, sendo demitido. E o América acabou sendo rebaixado com várias rodadas de antecedência, o lanterna disparado do campeonato, com uma defesa horrorosa, um ataque que não faz gol. Pelo lado do Cruzeiro, foi muito ruim a temporada, em todos os sentidos. O Cruzeiro correu risco de rebaixamento o tempo inteiro. A SAF Ronaldo errou em tudo nessa temporada, desde a escolha dos treinadores, até lá no início do Campeonato Mineiro, né, quando manteve um treinador sabendo que ele iria embora. E aí veio o Pepa e o trabalho não foi legal. E tudo que aconteceu com o Cruzeiro, que acabou tendo Paulo Tuori, né, que é o diretor técnico da equipe, tendo que assumir o time para que o Cruzeiro chegasse em algum ponto e conseguisse fugir do rebaixamento. Então o Cruzeiro ficou com o Paulo Pesolano como interino durante o Campeonato Estadual e fez um péssimo Campeonato Estadual, foi abaixo da crítica. Esperava-se então, a gente que estava vendo como o Cruzeiro chegaria no Campeonato Brasileiro no primeiro ano, na volta dele à primeira divisão, que o Cruzeiro fosse brigar ali, sei lá, no rebaixamento, né, na parte de baixo da tabela. E o Cruzeiro, depois da saída do Pesolano, com o português Pepa, consegue até um início de Campeonato Brasileiro muito bom. O Pepa, um treinador de trabalhos em clubes pequenos no futebol português, chegou, teve um início de forma surpreendente no Campeonato Brasileiro que possa ter atrapalhado até o andamento e a continuidade do seu trabalho à frente do Cruzeiro. Digo isso porque o Cruzeiro chegou a ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O início foi muito acima da expectativa e ali criou-se uma falsa ilusão. E o Pepa depois acabou, já no início do retorno, sendo demitido. Aí o Cruzeiro buscou, assim, de maneira aleatória no mercado, o Zé Ricardo, que não deu muito certo, e para fechar o ano formou uma comissão técnica encabeçada pelo Paulo Autuori e pelo Fernando Seabra. Aí deu muito certo. Correu risco e correu sério risco. Então o Cruzeiro precisa repensar muita coisa para a próxima temporada. Eu acho que o Cruzeiro brigou para não cair na reta final do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro Esporte Clube é muito grande para ficar brigando para não cair. O Cruzeiro não pode ser um clube que vai ficar ano a ano, cai, não cai, agora, vai depender do Bahia, vai depender do Santos, do Vasco. Não, o Cruzeiro não pode depender de ninguém. O Cruzeiro é muito grande, tem uma torcida muito grande, uma história, uma camisa pesada, muitas conquistas, para ficar dependendo de outros clubes. O Cruzeiro precisa pensar grande, precisa pensar para cima. Estou dizendo brigar por título, não. A gente sabe que a saúde financeira do Cruzeiro ainda é bem deficitária, então ele vai brigar ainda no meio de tabela, mas que seja um meio de tabela um pouco mais tranquilo para a torcida. Que o Ronaldo contrate atacantes que saibam fazer gols, jogadores mais criativos também para o próprio meio de campo. A defesa sem dúvida alguma, o menor dos problemas, já que ela foi a menos vazada do Campeonato Brasileiro ao lado do seu rival. Mas o torcedor está botando fé de que o Ronaldo vai investir num 2024 para estar, né, livre desse pesadelo de ter que lutar contra o rebaixamento. É claro que a última imagem que ficou foi do Atlético sendo goleado na Fonte Nova, né, pelo Bahia, mas a gente tem que analisar o campeonato do Atlético, a temporada do Atlético, né? Claro, teve eliminação na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil, acabou vindo só o título do Campeonato Mineiro, mas foi uma equipe com uma boa recuperação de retorno na mão do Luiz Felipe Scolari, né? Tendo o Paulinho aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro, e tudo isso mostra que o trabalho, pelo menos no segundo semestre, contando principalmente o retorno do brasileiro, foi um bom trabalho.
No Campeonato Brasileiro especificamente, que é a última impressão do ano, o Atlético teve momentos. Com o Eduardo Cudê, o time patinou bastante, não mostrava um bom futebol. O Eduardo Cudê não parecia não se entender com os jogadores, e nem com o torcedor, e nem com a diretoria, porque quando abriu a boca na coletiva, soltou um monte de coisa no ventilador, né? Coisas que deveriam ter sido resolvidas internamente, aliás, por 2 vezes. Depois teve aquela saída esquisita do próprio Eduardo Cudê, que ninguém sabe se ele se demitiu, ou se ele foi demitido, ou se teve um acordo. Ele simplesmente se despediu dos jogadores e foi embora, e ninguém sabe o que estava acontecendo. E aí vem Luiz Felipe Scolari. Demorou um tempo, o time não foi montado para ele, os jogadores não tinham as características que ele sempre gostou, mas é um ótimo time. O Atlético tem, sim, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Filipão demorou a conseguir engrenar o seu trabalho e quando engrenou, ele simplesmente fez a melhor campanha do retorno da competição. O Atlético acabou saindo no lucro, né, com esse 3º lugar no Campeonato Brasileiro, porque, sinceramente, eu não esperava muita coisa após os acontecimentos na cidade do Galo. E a inauguração da Arena também marca um novo rumo no Atlético, né? O Galo passa a ter a sua casa, né? Deixa de jogar no Mineirão, principalmente, a maioria dos jogos, né? De vez em quando vai acabar jogando lá, porque tem show e tal, mas a maioria dos jogos o Galo vai mandar na sua casa, no seu terreiro, no seu quintal. Isso é importante, é uma valorização para o jogador, é uma valorização para o torcedor, para a diretoria, para a comissão técnica, para todos os envolvidos. E o que a gente espera do Atlético em 2024 é que mantenha essa reta final. O Galo vai começar 2024 com o Luiz Felipe Scolari, que deve permanecer realmente, vai fazer contratações, alguns jogadores ficam, outros não, mas certo é que o Atlético deve começar o ano com a mesma toada, com a mesma pegada que terminou 2023. Se espera que um investimento maior do Atlético, da SAF Atlético agora, né, do Atlético SAF, seja maior para a próxima temporada, mas a gente sabe também que, como o Paulinho, por exemplo, outros jogadores podem receber propostas e aguardar aí os próximos dias. Vai precisar fazer alguns investimentos, principalmente do setor do meio de campo e certamente no ataque para se ter mais opções e aí poderá brigar pelos títulos mais uma vez. É isso que o torcedor espera. Bom, o ano do América pode ser considerado como um misto de emoções, vamos dizer assim. O América começa o ano muito bem, vai bem no Campeonato Mineiro, elimina o Cruzeiro com 2 vitórias nas semifinais, chega na final, perde para o Atlético. Então, vindo de 2 anos de sucesso, vamos chamar de sucesso, né? O América na primeira divisão, fazendo boas campanhas, a gente esperava que o América no Campeonato Brasileiro fosse bem. E aí não foi. O América foi péssimo, foi uma campanha absolutamente ridícula, vexatória no Campeonato Brasileiro. O América contratou, estava com grana no cofre, vinha de Libertadores, Sul-Americana, boas campanhas aí na Copa do Brasil, esse ano inclusive, 2023, foi bem na Sul-Americana, e misteriosamente o time fez uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o América foi uma grande decepção, né? Todo mundo esperava, até por ter chegado às quartas de final da Copa do Brasil, às quartas de final da Copa Sul-Americana, que ele fizesse um campeonato brasileiro da Série A melhor. Não aconteceu isso, ele começou perdendo, terminou perdendo, fez a pior campanha de todas as equipes, né, na Série A do Campeonato Brasileiro e retorna então à Série B. Vai haver uma mudança grande, né? Muita gente vai embora e a gente torce para que o América consiga voltar à Série A na disputa dessa Série B, que vai ser dificílima. O América, ele acabou se perdendo completamente na competição mais importante para ele, justamente por causa das cotas e do dinheiro, que é o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, o América simplesmente acabou com uma campanha pífia e que, né, terminou a temporada como lanterna do Campeonato Brasileiro. É uma colocação que a gente pode falar que seja mentirosa. E eu acho isso, porque na maioria do campeonato o América acabou
jogando bem, mas no final das contas não colocava 3 pontos na tabela de classificação. O América levou várias viradas, teve uma defesa das mais fracas e não é à toa que ficou na lanterna do Campeonato Brasileiro. A se destacar muito aí o Mastriani e vamos parar por aí. O América vai precisar de uma reformulação profunda para a próxima temporada, já que ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e que não fique lá mofando.